Então, minha gente, eu vou tentar demonstrar para vocês a atualidade do Lenin em três questões chaves para derrotar a dominação imperialista sobre a América Latina. Quais são essas três questões, centrais, grandes questões? A primeira é o Estado, que é o órgão através do qual a classe dominante impõe sua vontade sobre o conjunto da sociedade. O segundo é a revolução, que é uma medida de força que as classes utilizam para conquistar o poder de Estado. E a terceira questão é sobre o partido, que é um instrumento usado pelas classes para dirigir a revolução. Então, veja, tudo, tudo na política revolucionária se resume a essas três questões, certo? É, o que une essas três questões em Lênin é, por incrível que pareça, o internacionalismo proletário. O marxismo, sob a direção de Lenin, foi o único que conseguiu, na história da humanidade, construir um Estado socialista dos trabalhadores, plurinacional e multiétnico, né? Ele conseguiu essa proeza porque seu norte sempre foi o internacionalismo proletário. Esse é um aspecto pouco conhecido do Lenin devido à falsificação stalinista, que apresentou Lenin como um nacionalista grão-russo, como um defensor do socialismo num só país. Certo? Agora, o Lenin não tem nada a ver com essa visão passada pelo stalinismo. Se não vejamos, eu vou ler citações do Lenin, palavras do Lenin sobre o internacionalismo, para que vocês tenham uma ideia do pensamento dele sobre internacionalismo proletário. Abre aspas. Os operários não têm pátria. Isso significa que a sua situação econômica, sistema de trabalho assalariado, não é nacional e sim internacional. B, que seu inimigo de classe é internacional. C, também são internacionais as condições de sua libertação. D, a unidade internacional dos operários é mais importante que a nacional. Fecha aspas. Isso ele falou em 1917. Agora, no meio da Guerra Civil, a Rússia é invadida por 14 exércitos imperialistas. Ele escreveu, abre aspas, estamos todos dispostos a morrer para ajudar os operários alemães a levar adiante a revolução que se iniciou na Alemanha. Conclusão: 1. Decuplicar os esforços para obter cereais, usar todas as reservas, tanto para nós quanto para os operários alemães. 2. Decuplicar o alistamento no exército. Devemos ter um exército de 3 milhões na primavera para ajudar a Revolução Operária Internacional. Fecha aspas. Ele escreveu isso em 1920. Então, veja, para Lenin, o internacionalismo não era só a solidariedade internacional. Essa solidariedade internacional é uma parte muito importante do internacionalismo proletário, como é, no caso, toda a campanha, as mobilizações que estão se fazendo em todo o mundo em solidariedade à Palestina, certo? Contra o genocídio que está sendo perpetrado na Palestina, certo? Porém, isso não é a essência do internacionalismo, certo? A essência do internacionalismo consiste em subordinar o Estado socialista russo ao Estado plurinacional e multiétnico da União Soviética, assim como subordinar a Revolução Nacional, que ocorreu na Rússia, à Revolução Mundial, certo? O internacionalismo proletário significa subordinar a construção do Partido Nacional a um partido mundial comunista revolucionário. A exemplo da Internacional Comunista, sob o comando e a direção do Lenin até 1924. Quer dizer, o internacionalismo
é estar disposto ou estar disposta a ir lutar numa revolução noutro país. A exemplo das brigadas internacionais que foram lutar na Espanha em 1936, ou da Nicarágua em 1978, onde nossa corrente impulsionou a Brigada Simão Bolívar a partir da Colômbia para ir lutar na Nicarágua, né? Ou outro exemplo individual é o exemplo de Che Guevara, de sair da comodidade do poder em Cuba para morrer na Bolívia. Ainda que criticamos sua teoria do foco guerrilheiro, ele foi um internacionalista exemplar. Então, veja, esse internacionalismo é, segundo a minha opinião, que explica por que Lenin construiu, o Estado socialista, que era lá na URSS, superior ao Estado nacional, que era plurinacional, porque tinha 15 nações que faziam parte da União Soviética, estava a Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Além disso, era multiétnico. Por quê? Porque tinha mais de 100 grupos étnicos dentro da União Soviética que falavam 80 línguas, certo? Então, veja, esse é o primeiro aspecto que revela o internacionalismo do Lenin. Digamos que estava introjetado em todas as suas orientações. A segunda questão é que ele via a Revolução Russa como um estopim, como uma alavanca, como parte indissolúvel da Revolução Europeia e Mundial. E a terceira questão que revela o internacionalismo do Lenin é que a principal atividade do Lenin foi a construção do Partido Mundial da Revolução Socialista, no caso, a Internacional Comunista, que ele jogou todos os esforços para construir a partir da Revolução Russa. Então, veja, a partir dessa visão é que eu passo a explicar esses três elementos, no caso, Estado, Revolução e Partido, em polêmica com a social-democracia e com o stalinismo, certo? Bom, primeiro sobre o tema do Estado. A burguesia e os reformistas, eles tratam de apresentar o Estado como um recipiente vazio, que ele é preenchido de acordo com quem está no governo. Então, seria um Estado de esquerda, seria progressista, um Estado democrático, etc, etc. Certo? Porém, o Estado não é um recipiente vazio. Ele é um Estado que serve à burguesia, independentemente das pessoas que estão à frente do governo nesse momento. Eu vou citar o exemplo do Estado equatoriano, muito baseado na elaboração dos próprios companheiros, que eu li muito material da revista Crises, certo? Mas vou botar uma pitadinha das minhas opiniões. Eu vou citar esse exemplo para um rápido entendimento. Primeiro, o Estado equatoriano hoje é um Estado burguês em rápida colonização. É quase uma colônia, se já não for uma colônia, baseado num modelo primário exportador, cujo produto principal é a banana em pó, certo? Os companheiros do Equador vão entender perfeitamente. O Equador se tornou o maior exportador de cocaína do mundo e hoje é um narco-estado, certo? Que busca implantar o bonapartismo, que é um regime de força apoiado nas Forças Armadas, para derrotar a classe trabalhadora e os povos originários e impor o domínio da narcoburguesia, que é uma rapinagem pura e simples do país em favor do imperialismo, certo? Então, veja, essa é uma definição longa do Estado equatoriano, mas é muito mais precisa do que dizer Estado democrático de direito, como gostam de dizer esses supostos governos progressistas, entre aspas, né? Veja, qualquer fração burguesa que assumir o poder de Estado, ela vai impor este projeto deles, da burguesia e do imperialismo, de acordo com a luta de classes. Correia no Equador e Lula no Brasil foram os principais artífices do modelo agromineral energético exportador,
que é a política do imperialismo para tornar a América Latina no celeiro do mundo. Certo? É, também tem um elemento novo nos últimos 15 anos, que é a transformação das máfias locais em conglomerados multinacionais, conformando uma anarcoburguesia que já não é mais simplesmente uma lumpenburguesia. Ela já está agora como um dos elementos centrais da burguesia em muitos países da América Latina. Veja, essa situação e a situação desses estados é que leva uma saída estratégica para a América Latina, que é ou uma revolução ou uma colônia, certo? Ou a colonização dos nossos países, numa velocidade maior ou menor, tá certo? No Equador, ou é o domínio da narcoburguesia utilizando a violência das forças armadas, ou é a ruptura com o capitalismo e a construção de um Estado plurinacional e multiétnico, um Estado socialista dirigido pela classe trabalhadora e os povos originários, com a maioria quechua e aimara. O imperialismo, na verdade, vai testando no governo as diversas frações burguesas e se utilizando desse Estado semicolonial dos diversos países, certo? Então, o imperialismo vai testando as figuras no governo, seja de direita, de esquerda, de centro, de forma que muda o governo e as pessoas, mas segue a recolonização. Ela é mais rápida quando é a ultradireita, que tenta fazer numa velocidade maior, mais devagar com governos ditos progressistas, mas vai na mesma direção, ou seja, o domínio colonial da América Latina pelos Estados Unidos. Quando a mudança desses governos muda o tempo da viagem, mas o destino é o mesmo, certo? E aqui é onde reside a atualidade de Lênin no século XXI, certo? Nossa crítica a todos os governos progressistas é que eles não estão dispostos a romper com as burguesias nacionais, certo? E por isso, estes governos de esquerda, progressistas, são responsáveis pela recolonização da América Latina. Nossa crítica a eles não é porque fazem reformas tímidas, certo? Nossa crítica a eles é que utilizam essas reformas para perpetuar o capitalismo na forma de uma suposta democracia burguesa com valor, com rosto humano, certo? Para nós marxistas, a luta pelas reformas deve ser um meio, um estopim, uma faísca para detonar a luta pela revolução socialista continental, no caso da América Latina. Nossa crítica aos reformistas e aos partidos nacionalistas pequeno-burgueses não é contra seu nacionalismo, certo? Nossa crítica é porque eles utilizam essa luta nacional para perpetuar o país colonial e semicolonial, o Estado colonial e semicolonial do seu próprio país em unidade com a burguesia, certo? E se negam a romper com o imperialismo. Portanto, de progressistas, esses governos não têm nada, porque o progresso do nosso país não virá pela mão da burguesia ou do imperialismo, virá pela mão da classe trabalhadora e da luta de classes. Daí, dessa dominação burguesa e imperialista, só sai rapina e destruição da natureza e do ser humano. Bom, eu vou tentar agora mostrar que esses governos não são progressistas, e sim reacionários, partindo de três elementos. O primeiro elemento é que Lula, Correia e todos esses governos e esses dirigentes, e esses supostos governos progressistas, eles são reacionários diante do fenômeno que foi a União Soviética, do início do século XX. Por quê? Porque lá rompeu com o capitalismo, construiu um Estado plurinacional, a União Soviética, que alcançou um terço do território do planeta, certo? Para Lenin, a União Soviética, embora fosse uma união econômica e política, cada nação tinha sua autonomia e, inclusive, o direito a separar-se da União Soviética, caso a população decidisse isso. Por exemplo, foi o caso da Finlândia, os finlandeses decidiram não fazer parte da União Soviética e foram respeitados, certo? A segunda questão
é que o seguinte, outro elemento, as fronteiras nacionais dos estados, elas estão obsoletas, porque a produção de riquezas hoje é mundializada. A política também foi mundializada. A vida cultural também se mundializou, principalmente agora com o advento da internet. Por isso, nenhum estado pode ser uma autarquia separada do mundo. Isso é uma utopia reacionária que foi propagada e desenvolvida pelo stalinismo na suposta construção do socialismo num só país, que levou, no final, depois de 50 anos, à restauração do capitalismo na União Soviética. A segunda questão que mostra que esses governos não são progressistas, que são reacionários, é diante da própria burguesia nascente latino-americana há 200 anos atrás, certo? Essa burguesia latino-americana, ela almejava um Estado, uma união continental, uma federação de estados de todo o continente latino-americano. E fizeram uma guerra de libertação nacional contra o Império Espanhol, que durou 2 décadas e que teve 1 milhão de mortos. Esses partidos e esses governos atuais, ditos progressistas, não têm coragem de enfrentar o imperialismo, nem verbalmente e muito menos de forma armada, numa guerra com 1 milhão de mortos. O exemplo dessas revoluções de 1811, de independentistas da América Latina, aí ela empreendeu uma das tarefas mais importantes da Revolução Socialista da América Latina, que deveria ter sido cumprida em 1811 e que não foi, que é a unificação do continente latino-americano numa só federação. Certo? Essa tarefa continua colocada. A terceira questão que demonstra que Lula, Correa e esses governos e esses líderes não são progressistas, que são reacionários, demonstra o próprio Império Inca, cujas fronteiras Tahuantinsuyo englobava boa parte da América Andina. Então, esse estado Inca, certo? Ele englobava o noroeste da Argentina, o norte do Chile, Peru, oeste da Bolívia, Equador, Colômbia e oeste da Venezuela, englobando 7 países da América do Sul. Isso eram as fronteiras do Tahuantinsuyo, que tinha de 800 anos atrás, certo? Então, veja, esses governos não têm coragem de estender, digamos, uma luta revolucionária nem para a América Latina, no sentido de que os antepassados fizeram desse processo. Então, como uma primeira conclusão, eu queria colocar o seguinte: o proletariado unido com o campesinato, com os povos originários e com o povo pobre das grandes cidades, devem partir do que tínhamos há 800 anos, o Tahuantinsuyo, e o projeto bolivariano de 200 anos atrás, para lutar por uma união das repúblicas socialistas plurinacionais e multiétnicas da América do Sul, que respeite as tradições ancestrais de todos os povos originários dentro de uma comunidade de estados socialistas da América do Sul. Para mim, essa é a atualidade de Lênin há 100 anos da sua morte, relativa à questão do Estado, certo? Passo ao segundo ponto, o tema da Revolução, certo? Para Lênin, a Revolução Russa era um estopim da Revolução Europeia e internacional. A Revolução Russa não tinha um fim em si mesmo para Lênin, certo? Porque ele via que o desenvolvimento da Revolução Mundial era que permitia à Rússia chegar, junto com os outros países do mundo, a um socialismo mundial. Segundo Lênin, a aliança dessa revolução era o proletariado da cidade e do campo, que era a classe que podia encabeçar a Revolução Socialista, porém unido com o campesinato pobre, uma aliança operária e camponesa com os pobres e os oprimidos em geral, certo? Para Lênin, a burguesia nacional não era aliada, podendo fazer acordos só na luta com essa burguesia, na unidade de ação,
na medida em que ela se enfrente com o imperialismo, na rua, no enfrentamento verdadeiro, ou com a ultradireita, que pode também ter um enfrentamento. Só nesse caso é que é possível fazer acordos provisórios, momentâneos, mantendo a completa independência de classe dos trabalhadores diante desses setores. Certo? Essa 20 foi, minutos, nada. essa foi a orientação que foi tomada por Lenin em 1917, diante do golpe de Kornilov. Então, veja, isso é uma orientação oposta à da social-democracia que governa o mundo inteiro, uma boa parte dos países da Europa, da América Latina, certo? Junto com a burguesia traíra, né? Também a orientação é diferente da orientação do stalinismo, que durante todo um tempo da sua existência, desde a década de 30, foi formar governos de frente popular, junto com a burguesia, que eles diziam que essa burguesia nacional era progressista. Com isso, derrotaram todas as revoluções que ocorreram no mundo em todo esse período. Então, veja, o caráter das revoluções em toda a América Latina são revoluções socialistas, pelo sujeito social, né? O proletariado, pelos inimigos que enfrenta a burguesia e o imperialismo, porém não são revoluções socialistas puras, né? Elas se dão combinadas com as tarefas democrático não solucionadas pela Revolução Democrática Burguesa de 1800. Por exemplo, a reforma agrária, independência nacional, direito à autodeterminação dos povos indígenas, inclusive a recuperação histórica do território, direito dos negros e reparação histórica, direito democrático das mulheres, etc. Todas essas tarefas não foram resolvidas pela Revolução Burguesa de 1800 e se coloca agora como tarefas herdadas pelo proletariado. E a Revolução Proletária deve arrancar destes problemas democráticos e deve ligar a luta pelo socialismo e pela derrubada do capitalismo, que é a única forma de garantir definitivamente esses direitos democráticos. Então, veja, essa revolução ela começará como uma revolução nacional, mas deve se estender à América do Sul inteira, porque nós formamos uma unidade econômica a partir da nossa localização na Divisão Internacional do Trabalho como fornecedora de produtos primários, certo? E vamos repetir, digamos, numa escala superior o que foi a Revolução de 1800, que foi uma guerra e uma revolução continental, simultânea em toda a América Latina, enfrentando o mesmo inimigo, com as mesmas tarefas e mais de 1 milhão de mortos, que durou 2 décadas. Então, veja, durante o processo revolucionário de 1811 até 1820 e tanto, se forjou a unidade dos povos da América Latina na guerra e na revolução. E, no entanto, enquanto isso, a divisão posterior em 2 dezenas de pequenos estados, ela foi imposta pela traição da burguesia crioula, que subordinou-se à Inglaterra, certo? Então, veja, conseguir a unidade latino-americana na atualidade segue sendo a tarefa histórica mais importante da classe trabalhadora da região, provavelmente através de uma federação de estados, como previa Miranda e Bolívar, e não como um único estado, englobando todas as nações. Então, veja, nossa crítica aos nacionalistas e reformistas de todo tipo é que eles separam as lutas democráticas e revolucionárias das lutas pelo socialismo, certo? Bom, e porque eles não querem ir para o socialismo, eles querem manter a luta no terreno do próprio capitalismo. E, portanto, derrotar todas essas lutas no terreno, digamos, morto da democracia burguesa. Finalmente, os governos progressistas não são progressistas porque eles não trabalham mais para o progresso dos países dominados. Eles são reacionários porque estão numa aliança estreita com o imperialismo. E o imperialismo está agora, nesse momento, com orientação de rapinagem completa da América Latina. Bom, passo rapidamente para o terceiro tema, que é o tema do Partido Internacional da Revolução Socialista, para ir concluindo. 5 Veja, minutos. nenhum partido nacional pode entender seu país por fora do mundo. O exemplo é essa recolonização neoliberal do mundo, a transformação da América Latina em celeiro de alimentos, de energia e minérios, esse retorno a uma economia colonial dominada por multinacionais,
levando à bonapartização, inclusive, de determinados estados, e sua mistura com o crime organizado, como vimos no caso do Equador, isso aí só pode ser entendido ao nível internacional, como uma análise internacional, certo? Inclusive as máfias, por exemplo, que estão incrustadas no Equador, que tem a máfia italiana, tem a máfia albanesa, tem a máfia de todas, do México, etc, etc. Então, não tem como educar uma geração de revolucionários e revolucionárias, de educar a classe trabalhadora e os povos originários, sem entender o que ocorre em todo o mundo, sem subordinar essa ação nacional ao movimento internacional, sem educar a vanguarda revolucionária no Partido Mundial da Revolução Socialista. Se não existisse essa internacional, ou se ela fosse muito débil e existisse apenas em embrião, que nós entendemos que existe, devemos jogar todas as nossas forças no seu desenvolvimento. Essa visão leninista é oposta à visão internacional, da Internacional Socialista, da Segunda Internacional, que na verdade não existe mais. Ela se dividiu por países e cada direção social-democrata se transformou em servidor da sua burguesia, do seu Estado burguês ou até imperialista, certo? Tampouco essa visão é a visão do stalinismo, que cometeu o maior crime que o stalinismo cometeu foi dissolver a Terceira Internacional em 1943, em plena Guerra Mundial, porque para satisfazer os Estados Unidos e a Inglaterra, que eram os aliados de Stalin nesse momento. Então, veja, nenhum partido nacional conseguirá tomar o poder num país desvinculado da tarefa de construir um Estado revolucionário plurinacional e multiétnico que supera as fronteiras nacionais de um país. E também não vai conseguir manter o poder sem o auxílio dos outros povos da região e do mundo diante da invasão imperialista que sucederá sim ou sim. Veja, por tudo isso é que a experiência da Revolução Russa, sob a direção de Lenin, se tornou universal. E ela é indispensável para os revolucionários hoje, há 100 anos da sua morte, para esses revolucionários poderem dirigir as revoluções no caminho correto, utilizando a experiência russa e a experiência de 200 anos da classe trabalhadora mundial acumulada, de 500 anos de luta da classe trabalhadora internacional. Bom, para concluir mesmo, certo? É, é, bom, é isso que eu queria dizer. Concluo por aqui porque creio que o tempo já está acabando. Verdade?